Louvado, glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje o Senhor me concede uma graça, um privilégio de entrar mais cedo para fazer aqui a live para a glória do Senhor nosso Deus. Hoje vou estar orando, louvando e trazendo uma palavra muito preciosa aos nossos corações. Amantíssimo Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor Jesus, aqui estamos diante da tua presença, porque a tua palavra diz que poderíamos, através do teu sacrifício de cruz, entrar na tua presença com intrepidez e clamar a ti, Senhor. Meu Deus, eu te clamo pela bênção de cada um dos teus filhos, eu te clamo pela tua mão poderosa sobre cada um dos teus servos. Eu te clamo, meu Deus eterno, que o Senhor venha fazer maravilhas no meio do teu povo, que o Senhor venha endireitar, meu Pai, a vida financeira, que o Senhor, meu Deus, venha fazer maravilhas na vida do teu povo. Ó Santo Deus e eterno Pai, na tua presença, meu Senhor Jesus, que eu te peço que tua mão poderosa se estenda ao nosso favor, que a tua mão poderosa seja conosco, meu Pai. Abençoe os internautas, abençoe a cada um dos teus filhos que estão aqui, meu Deus, clamando e orando junto comigo, meu Pai. Senhor Jesus, neste momento eu te peço, abençoe o lar de cada um, abençoe a vida de cada um, abençoa, Pai eterno e querido, ó Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de todos, meu Pai, que o Senhor dê vitória, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor possa resolver as nossas causas aparentemente indissolúveis. Toma-nos em tuas mãos, meu Pai, neste momento. Estende a tua mão poderosa, Pai, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos ajudar, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu nome, meu Deus. Ó Pai amado e querido, eu te peço que o Senhor venha endireitar a vida desta pessoa, que o Senhor venha, meu Deus, organizar a vida espiritual desta pessoa, as finanças. Ó Pai eterno e querido, que o Senhor venha entrar no casamento, que o Senhor venha entrar, Pai eterno, no interior de cada um. Ó meu Deus eterno, a tua palavra diz Efésios 6:10, quanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Ó meu Deus, e é necessário que venhamos a nos revestir de toda a armadura do Senhor, para que possamos lutar contra as astutas ciladas do adversário. Pai eterno e querido, seja conosco, Pai. Nos dê vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Um dos meus louvores do meu primeiro álbum, Cristo, amigo incomparável, glória a Deus. Amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crer em Cristo será salvo, mediante a fé que é dom gratuito dado por Deus. Quem sabe você não percebeu ainda que Cristo
amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Por isso, creia que Cristo está lado a lado com você, velando sempre por tua vida, disposto a ouvir sempre você. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Não há outro ser igual. Não há outro ser igual. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Ele foi e sempre será o nosso melhor amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o próximo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Também do meu primeiro CD ainda. Louvado seja o nome do Senhor, que é o título do primeiro disco quando eu gravei em 99 em CD. O título é O Tempo de Cantar Chegou. Creia que o Senhor está fazendo um mover favorável ao teu favor. Eu conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Mas se tu tens pouca força para andar, se tu choras e não consegues mais orar, o teu Deus te diz a esta hora: estou passando agora. Por isso ora, te alegra e chora, pois tua vitória está descendo agora. O teu Deus não te desamparou, pois tuas dores e os teus problemas Ele já resolveu quando foi humilhado numa cruz, dando a sua própria vida, tudo por amor. Por isso, creia e veja que o Senhor, Ele atua com providência em tua vida, porque o Senhor escutou tua oração, alegra pobre coração. Por isso ora, te alegra e chora, pois o crente para receber de Deus necessita ser provado para ser abençoado. E quando chega o tempo certo de receber, só é preciso agradecer e crer e dizer louvando a Deus.
cantar chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vou louvar mais um louvor do meu segundo álbum. E este louvor chama-se Decreto do Céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a razão do teu sofrer, porque você está tão triste assim. Por acaso não lembras de que um dia Deus te falou: eu estou com você, eu estou com você. Se estás sofrendo sem ninguém para ajudar, não desista, não pare de crer. Se alguém te feriu com palavras, se tão triste está a tua alma, Deus não vai te deixar, Deus não vai te deixar assim. As pedras do caminho querem te fazer tropeçar, empecilhos e o abismo Satanás que colocar, mas você não vai cair. Deus nessa hora te diz, Ele te diz, está descendo agora um decreto do céu, decreto de vitória. Ao inverso, a tua história ficará, ela ficará assim: lágrima em sorriso, derrota em vitória, choro em alegria, contenda em comunhão, moedas em grandes notas, deserto em um oceano de mananciais. É assim que o nosso Deus, Ele faz. Lágrima em sorriso, derrota em vitória, choro em alegria, contenda em comunhão, moedas em grandes notas, deserto em um oceano de mananciais. É assim que o nosso Deus, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para todos que aqui estão neste momento, que o Senhor vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora trazer a palavra do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. A paz do Senhor, missionária Silene. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a senhora e a todos neste momento. Graças a Deus por essa rica oportunidade, onde recebi um bônus para que pudesse fazer uma live mais cedo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E hoje o Senhor coloca em meu coração um assunto muito importante e maravilhoso, como toda a palavra do Senhor é maravilhosa. E o título da palavra que eu vou falar para vocês é Como Jó, ele reagiu às crises. Como é que este homem, Jó, ele reagiu a tantos problemas, a tantas dificuldades? É verdade que a crise não é fácil nenhum ser humano enfrentar uma crise. Não é fácil nenhum ser humano enfrentar um problema, ter que lidar com um problema. Se o que bem as pessoas pudessem fazer era fugir dos problemas, não é agradável a ninguém.
Mas imaginem só um compêndio de problemas de uma só vez, igual como uma enxurrada de água que vem de repente e sai levando tudo. Aí alguém pode dizer assim, eu não estou só com um problema, eu estou com vários. Bom, mas no teor que eu vou falar aqui, certamente você não está nesse teor que esteve aqui, Jó. Imagine só um compêndio de crises. E estas crises eram de teor altamente brutal. E além disso, altamente mortal. Coisas que Jó passou que aos olhos humanos eram e foram danos irreparáveis, maior parte deles. Imagine que Jó de repente está tudo tranquilo na casa dele, na vida dele, e de repente ele fica sabendo que uma parte dos filhos dele morreu. Depois ele fica sabendo que ovelhas e vacas e as riquezas foram assaltadas por um bando de ladrões, que mataram vários dos empregados deles, que os outros filhos dele, que estavam numa festa, numa casa, deu um vento contrário, caiu, quebrou casa, acabou com casa, com filho, com tudo. Imagine este homem, cada um que viesse dar uma notícia dessa. Imagine que o restante dos empregados e até familiares abandonam ele. Imagine que a mulher, num ato de desatino, penso eu, ou numa revolta ou num desespero, ela diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Imagine que esse homem ficou doente com chagas malignas desde a planta dos pés ao alto da cabeça. E ainda assim nós sabemos que tudo isso, vírgula, com a permissão do Senhor nosso Deus, o autor de todos esses atos, de todas essas intempéries, de todos esses prejuízos e dores, na permissão do Senhor, imagine que o autor disso tudo na vida de Jó não era outro a não ser Satanás. Então, vejamos a vida difícil desse homem. E vamos ler aqui a palavra do Senhor. No capítulo 1, no versículo, vamos ler a partir do versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto e temente ao Senhor Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, debalde, porventura teme Jó a Deus debalde? Essa palavra debalde significa inutilmente, de graça. Ou seja, Satanás disse ao Senhor, e o Senhor acha que ele serve ao Senhor assim de graça? Só por servir? O Senhor o cercou de bens, Satanás diz. Deu a ele casa e tudo quanto ele tem. A obra das mãos dele o Senhor tem abençoado. O gado dele está aumentando. Agora quer saber de uma coisa? Estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema diante de ti na tua face. Ora, criatura, Satanás, o Senhor criou, mas não criou para ser Satanás, criou para ele ser querubim ungido, mas ele resolveu ser maléfico. E aqui nós vemos que a indagação dele e o raciocínio dele era maléfico contra Jó, assim como é contra qualquer um de nós. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão, ou seja, contra a vida dele. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Aí começa a crise na vida de Jó. Os filhos e filhas morrem. Os empregados diz que vieram os assaltantes, feriram moços que serviam a ele a espada. Caiu fogo do céu e queimou ovelha e consumiu foi tudo e foi acabando com tudo, e veio os caldeus com um bando de pessoas e ali assaltaram e ali acabaram com tudo que ele tinha, e cada um que escapava dizendo: eu vim te trazer a nova, eu vim te trazer a nova, eu vim te trazer a nova. E até que quando o último disse assim: eis que um vento, versículo 19, sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre os jovens, mataram, e só eu escapei para dar-te a nova. Pronto. Se não fosse o Senhor na vida desse homem, ele não tinha estado de pé diante de ouvir tanta catástrofe. A Bíblia diz que ele se levantou, ou seja, ele não ficou prostrado, como se dissesse assim: então me mate aqui para acabar a minha dor e me enterre. Não. Ele se levantou, ele rasgou o seu manto, que na época rasgar o manto, se vestir de pano de saco, raspar a cabeça, se sujar de cinza, representava que a pessoa estava enfrentando um luto, uma dor muitíssimo grande. E a Bíblia diz que ele se lançou por terra e adorou. Então, o que é que eu vejo? Em primeiro lugar, Jó reagiu à crise. A crise que, como eu disse, o autor foi Satanás, com a permissão do Senhor. Mas ele reage adorando ao Senhor, exaltando ao Criador. Mesmo com as percas, mesmo com a dor, mesmo com... mesmo sabendo que esse tipo de gravidade de problema era irreparável aos olhos humanos, mas mesmo assim ele se prostra diante do Senhor, adora ao Senhor, e ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor, tudo que eu tive foi ele que me deu e ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que essas palavras dele, ele não pecou nessas palavras, nem o Senhor atribuiu a ele falta alguma. Então, numa crise dessa, onde o terrível aconteceu na vida desse homem, ele se suja de cinza, sim. Ele demonstra sua dor, sim. O interior dele certamente estava igual como se fosse trucidado, dilacerado, interior emocional, mas ainda assim o resto de força que ele tinha, ele se ergue para adorar o Criador. Adore ao Criador mesmo no momento difícil. Adore ao Criador mesmo que esteja sofrendo uma perca de um ente querido. Adore ao Senhor mesmo que você esteja passando por situações que não está entendendo. Adore ao Senhor em todos os momentos da sua vida. E Jó, aqui nós vemos pela resposta dele, que ele não surtou, ele não assim agiu com desatino, ele agiu com consciência, com raciocínio. Ele disse: bom, o Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos maturidade emocional e uma certa maturidade espiritual. Ele adora ao Senhor. Ele não vai questionar, ele não vai murmurar, ele não vai maldizer, nem blasfemar contra o Senhor, nem dizer aqui a princípio: por que isso me aconteceu a princípio? Por que meus filhos? Logo meus filhos, eu não fazia sacrifício por eles. Senhor, eu não orava a ti por eles. Senhor, por quê? Logo a princípio ele não fez nenhuma dessas perguntas. Ele simplesmente adorou ao Senhor.
E se eu digo adorar o Senhor, para alguns entendem até como fanatismo ou como uma paranoia, né? Tem gente que pode estar me ouvindo e dizendo assim, essa mulher é paranoica, essa mulher. Porque eu estou num problema tão grande e ela está dizendo para eu adorar o Senhor. E aí eu respondo que quem age com paranoia é você. Porque se você não se dobra e não se prostra e não crê que o Criador é que pode resolver teu problema, então, como diz, só falta você esperar a morte e cavar um buraco e jogar você lá. Se você assim não busca o Senhor, não entende que Ele é o Criador, que tudo pode. Então não é paranoia da minha parte. E se achar paranoia, prefiro eu ser assim. Aleluia, glorificar e exaltar assim, porque esta é a fé sobrenatural, não é racional. Ela é sobrenatural. Eu adorar o Senhor independente de qualquer circunstância, independente se minha vida vai melhorar ou não daqui para frente, mas eu posso crer que ela vai melhorar, eu posso crer que o Senhor vai fazer, eu posso crer que o Senhor, em meio à minha dor, Ele pode dar uma nova expectativa de vida, Ele pode me dar uma nova razão para eu viver, ele pode assim abrir o meu entendimento para uma nova visão, para um novo hábito, porque ele é criador. Eu falo do criador, não é da criatura. Quem quiser achar que é paranoia, problema seu. Vamos ao segundo ponto. Jó em meio à crise. O que é que ele fez na vida dele? Vamos ver aqui, capítulo 2. E vindo outro dia, porque até então a primeira vez que Satanás golpeou Jó, não tinha tocado na saúde ainda. Tocou em tudo, menos em Jó. Porque o Senhor disse, vai, tudo está na tua mão, mas não toca nele não. Aí no capítulo 2, outro dia, aqui está escrito, versículo 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, mais uma vez, de onde vens? E ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Onde Satanás fica? Olha a ocupação dele, rodear a terra, passear por ela, para matar, roubar e destruir, procurar uma brecha, procurar qualquer coisa para fazer um desatino. E disse o Senhor a Satanás, observasse a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente ao Senhor nosso Deus, desvia-se do mal, e ainda retém a sua integridade, a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, quando Satanás foi se apresentar diante do Senhor, sempre quando ele vai, a Bíblia diz que é para acusar os santos. E com certeza ele sempre tem uma ideia, uma coisa para forjar, para nos apontar. E aqui ele chegou e o Senhor disse, você observou o meu servo Jó? Mesmo depois de você ter feito o que você fez, que tem uma palavra aqui que no hebraico significa golpear, como se desse golpe, vamos dizer assim, com cutelo, que desse um golpe com uma ferramenta forte, perigosa. O Senhor disse, você observou que depois de tudo, ele ainda permanece na sinceridade, mesmo você tendo me incitado contra ele, e você fez tudo isso para consumir ele sem causa? Aí Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ora, Satanás conhece que as pessoas temem a morte? Conhece. Satanás sabe que tem uns que venderiam até a alma para ele para ter dias de vida, sabe? Ele também sabe que as pessoas, vamos dizer, fariam qualquer acordo, digamos assim, para receber dias de vida a mais ou qualquer benefício. Ele sabe. E aqui diz,
versículo 5, o Senhor diz, não, aí ele diz, estende, porém, a tua mão e toca nos ossos dele na carne, e tu vai ver se ele blasfema contra ti na tua face ou se não blasfema. O Criador, sabendo o aguilhão do futuro, ele sabe até onde podemos suportar uma provação. Ele sabendo o futuro de Jó. E sabe de uma coisa? O Senhor permitiu essa situação de Jó para mostrar ao próprio Satanás que apesar de pessoas sofrerem, mas ainda são fiéis ao Senhor. Sabiam disso? Porque Satanás não é onisciente. Sabe as escrituras, mas não as discerne, porque só é discernido pelo Espírito Santo, não sabe o futuro. Então o Senhor disse assim, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a vida. Ou seja, o Senhor disse, está certo, vou permitir que você venha afligi-lo, mas a vida dele, a alma dele é minha, você não vai ceifar a alma dele. É o que o Senhor quis dizer aqui. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, um caco de telha para se raspar suas feridas, assentou-se no meio da cinza. Ou seja, aqui no meio da enfermidade veio uma chaga maligna. O que é que ele foi fazer? Ele foi cometer um desatino, ele foi gritar, ele foi contra o Senhor, ele foi assim, contra o Senhor, surtou. Não, ele se sentou e pegou um caco de telha e foi se coçar, porque certamente era insuportável aquilo ali, para ter um alívio. Aí o que não bastasse, veja bem, ele já tinha perdido filhos, Satanás já tinha golpeado os bens dele, boa parte dos empregados morreram, alguns que ficaram nem obedecia mais a ele, não queria nem saber dele. Certamente muitos entenderam que a mão do Senhor era contra ele. Aí chega a mulher, a esposa, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens tua integridade, como quem diz, tua sinceridade, para quê? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre de uma vez. Aí a reação de Jó foi, ele disse, como fala qualquer louca, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, a primeira reação de Jó no tempo da crise, no meio das crises que ele enfrentou, é que ele adorou ao Senhor. A segunda reação dele foi que ele não se atreveu a culpar, nem apontar, nem dar culpa ao Senhor em nada. Ele não se atreveu a este tipo de comportamento como a mulher dele fez. Ou seja, a mulher dele disse, você retém sua integridade e sinceridade para quê? Você ganhou o que com isso? Nós perdemos nossos filhos, nós perdemos tudo. Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse, é como se ele dissesse, pare. Você fala como uma louca? Venha cá, recebemos o bem do Senhor e porventura não receberíamos o mal? Em outras palavras, é como se Jó dissesse, você acha que nós temos o direito de reivindicar só o bem de Deus e que se vier um mal, nós temos lá o direito de reivindicar e querer contrário e ele ser obrigado a fazer? Nós somos criatura, minha filha, e o Senhor lá do céu é criador. É isso que Jó quis dizer com a mulher dele. E aqui a Bíblia diz que ele não pecou com os seus lábios. Então ele não atribuiu, ele não se atreveu a culpar o Senhor em nada. Ele não se atreveu.
Sabe que eu conheço pessoas, e já conheci pessoas porque já morreram, de se atreverem a culpar o Senhor de alguma coisa? Eu conheci um homem que ele teve o atrevimento de passar quase 30 anos desviado, fazendo o que desagradava ao Senhor, tudo por uma razão, porque ele dizia, meu filho é inocente e Deus tirou meu filho. Deus é culpado por eu estar assim, Deus é culpado pelo que eu estou passando. Ele foi que quis assim, tirou meu filho que é inocente, era inocente, e por isso eu hoje sou assim revoltado. Quero dizer a vocês, o final desse homem foi bom. Eu quero dizer que ele morreu com enfermidade. Mas quero dizer a vocês que ele obteve a salvação. O Senhor falou com ele. E disse, eu compreendo a sua dor, porque da mesma maneira que você perdeu o seu filho, você perdeu o meu. Você perdeu o seu filho, eu perdi o meu. O Senhor disse a ele. E ele disse, olha, eu compreendo a sua dor. Mas o meu filho era santo e o seu está na minha presença. E por que você, já que amava tanto o seu filho, não fez por onde honrar a mim, que sou Deus o qual servia seu filho, e para honrar a memória do seu filho e para que o meu nome fosse glorificado? E ali o Senhor falou outras coisas com aquele homem, e ele, depois de 30 anos, ele se quebranta a primeira vez na vida, obtém a salvação. Mas é como eu digo, igual o ladrão na cruz, que a vida inteira fez o que era mal, e se ele tivesse aproveitado melhor a vida durante os 30 anos, teria vivido melhor, e não cheio de amargura, e nem sendo atrevido em culpar o Senhor nosso Deus, por causa da dor que ele estava passando. Ele não aceitava que o filho estivesse morto. Ele achou que era do Senhor uma terrível injustiça. Jó, ele não pensou assim. Jó, ele disse, somos criatura, é isso que ele quer dizer? Receberíamos o bem do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Receberíamos o mal do Senhor? Louvado seja o nome dele por todas as coisas. Aí depois disso tudo, de Jó passar por isso, de Satanás golpear ele, da mulher abrir a boca e dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre, e depois de ele estar ferido com chagas malignas desde da planta dos pés ao alto da cabeça, aqui diz versículo 11 do capítulo 2, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, que todo este mal tinha vindo sobre ele, vieram cada um de seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita. E consertaram juntamente, vieram, condoer-se dele, consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não reconhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó no ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum deles dizia nenhuma palavra, porque viam que a dor de Jó era muito grande. Então aqui nós vemos, como diz, o sentimento filantrópico na vida desses amigos de Jó, sim. Eles se condoeram pelo que passou Jó, sim. Mas embora não esteja escrito na Bíblia, mas há de se presumir que, quem sabe, Satanás tenha usado eles depois para que Jó fosse tão afligido, até mesmo por palavras, e principalmente por palavras acusando-o de coisas que ele não fez. Aqui a Bíblia diz que Jó amaldiçoou o seu dia de nascimento, ele vai, a dor dele é muito grande, ele diz que era melhor que tivesse morrido, ele estava num luto profundo, a vida para ele tinha perdido o significado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós vemos aqui, que após todos esses golpes e feridas satânicas, os amigos de Jó,
que passaram 7 dias com ele, viram a dor dele, viram o sofrimento dele, e que não bastava 7 dias para que ficasse curado, para que se levantasse, porque o golpear de Satanás foi muito grande, foi muito profundo, foi em todas as áreas assim da vida dele. Só restou o olhar do Senhor, a fé que ele tinha no Senhor e a vida e nada mais. Esses amigos começam a se levantar contra Jó. E o que é que acontece? Eles começam a usar expressões que Jó não tinha feito. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Elifaz. O que é que ele faz? Ele fala sobre Jó. Vamos ver aqui mais ou menos o capítulo 15. Versículo 1 ao 6. Então Elifaz, o temanita, disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada se aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus, porque tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Ou palavras duras do amigo Elifaz para Jó. O que é que Elifaz estava querendo dizer aqui? Ele estava dizendo: porventura você abrindo a boca e falando aí, seu ventre só vai se encher de vento, porque suas palavras de nada servem, suas razões, elas são mentirosas, de nada se aproveitam. É em vão diante do Senhor, o Senhor sabe da sua iniquidade, é melhor você declarar a sua iniquidade, porque você usa a sua língua com astúcia para enganar, para maquiar seu pecado. A sua boca te condena e não eu. Então ele faz aqui, estava dizendo coisas que não batia com a realidade de Jó. Jó, ele não tinha esses pecados que Elifaz afirma que ele tem. Ou seja, Elifaz foi cruel, foi impiedoso, foi frio, calculista e foi, vamos dizer, um zombador. Ele não respeitava a forma que o seu amigo Jó expressava sua dor. Ele simplesmente escarnecia mais. Ele apontava mais. Só faltava pegar um cutelo e acabar de matar. E trazendo para os dias de hoje, isso não acontece? Acontece. É claro que acontece. Pessoas que estão em momentos difíceis. Pessoas que precisam de uma ajuda, de uma palavra. E quantas vezes nós próprios cristãos, ao invés de ajudar, nós fazemos pouco caso, fazemos desdém. Outros dizem, fez por onde, mereceu. Outros dizem assim, é isso mesmo, é consequência dos pecados. E se esquece de que a palavra do Senhor diz, de que se alguém, ainda que seja teu inimigo, vier a cair, não se alegre, porque senão a ira do Senhor se desvia daquele que está caído e vai para aquele que acha bom. E se esquece que poderia estar na mesma condição. E se esquece que poderia estar pior, em outra situação, e se esquece que também poderia ser carente de ajuda, mas ao invés de procurar ao menos orar, abre a boca para escarnecer. Pois muito bem, Elifaz fez isso. E vamos para outro amigo do Jó. Digamos Bildade. O que é que o Bildade falou para Jó? Ele começou a dizer. Então Bildade, capítulo 8, o suíta disse, até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca são igual a um vento impetuoso. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça?
Claro que o Senhor não perverteria. Mas acontece que aqui ele está julgando Jó de injusto. E não era o caso de Jó. Aí ele diz, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de sua transgressão. Agora, mas se tu de madrugada buscares ao Senhor Deus e ao Todo-Poderoso, e se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, restaurará a justiça da tua morada. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Portanto, te peço, agora, prepara-te para a inquirição dos teus pais. Aí ele diz, versículo 13, assim são as veredas de todos que se esquecem do Senhor, e a esperança do hipócrita perecerá, a sua esperança fica frustrada, a sua confiança é como teia de aranha. Oh, palavras duras e sarcásticas para alguém que não tinha cometido essa injustiça. São palavras bíblicas, é verdade. Temos que considerar a palavra do Senhor, sim. Mas acontece que a maneira qual Bildade expressa, a maneira qual Bildade apresenta e inclui Jó, essas palavras não condiziam com a verdade que estava acontecendo na vida de Jó. Ou seja, ele estava usando argumentos certos, mas atribuindo a Jó pecados que Jó não tinha cometido. Ele diz, olha, teus filhos morreram, é porque cada um transgrediu. Agora, se tu, já que está vivo, se de madrugada buscares ao Senhor e o Todo-Poderoso, pedir misericórdia, se fores puro e reto, ele despertará ao teu favor. É verdade isso? É. Mas acontece que Jó não estava nessa transgressão. Então, o maior erro dos amigos de Jó foram falar deliberadamente, sem ser pela vontade do Senhor, falaram segundo seus pensamentos, segundo o achar deles, e por isso o Senhor se irou com eles lá na frente. Embora que as palavras deles estão nas Sagradas Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, mas a questão é que não condizia com a situação de Jó. Não era por causa de que ele, vamos dizer assim, pecou contra Deus, que ele tinha sido golpeado daquela maneira, mas foi uma permissão do Senhor para que Satanás fizesse aquilo, porque o Senhor, como onisciente, onipresente e onipotente, que conhece o futuro e Satanás não conhece, então podemos dizer que o Senhor aproveitou-se dessa situação para o nome do Senhor ser glorificado, para abençoar Jó duplamente e para que Satanás disse que tem servos e servas do Senhor ainda que estejam sofrendo nessa terra. Então aqui, depois que os amigos, sim, falta um, Zofar. O que é que Zofar disse contra Jó? Muitas coisas disseram, eu só estou falando alguns exemplos. Capítulo 11, versículo do 1 ao 6, aqui é Zofar. Ele diz assim, porventura não se dará resposta à multidão de palavras e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Porque disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. O que é que Zofar está dizendo aqui? Ele está dizendo, sabe, Jó, qual seria a resposta das tuas palavras? Porque tu és um falastrô. Tu só está aí falando. Mas por acaso você acha que as tuas palavras não são mentira diante do Senhor, não? São. Você acha que os homens vão se calar?
eles vão ser convencidos pelos seus argumentos. Não vão não, Jó. Você está pensando o quê? Que diante do Senhor você é limpo, você é puro? Não é não, Jó. Você está pensando o quê? Que o Senhor não sabe os segredos da tua vida, como os segredos de tudo que se existe. E você acha que, porventura, você merece misericórdia? Você não merece misericórdia, não. O que o Senhor está permitindo na sua vida é bem menos do que merece a tua iniquidade. É isso que Zofá está dizendo contra Jó. Ou seja, ele achava que o sofrimento de Jó era o mínimo que Jó podia pagar da sua própria iniquidade. Muito sérias essas palavras. Então aqui, a Bíblia diz que mais adiante, no capítulo 32, os amigos de Jó, porque a Bíblia diz até o final que eles eram amigos, eles cessaram de falar, capítulo 32, versículo 1. Aí depois aparece mais um de quebra, que é Eliú. A Bíblia diz que ele irou contra tudo aquilo. Aí saiu falando dos amigos de Jó, da situação de Jó, falando do Senhor, falando de tudo. E ele se ira e fala de tudo. Aí vocês querem saber qual é a terceira postura de Jó. Como ele reagiu com esses amigos dele. Como ele reagiu diante dessa situação. Pois vou dizer a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui começar a dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10. Vamos ler aqui como Jó reagiu à fala desses amigos dele. Deixa eu ver aqui. Ele fala aqui para os seus amigos. 13, versículo 4, diz assim: vós sois inventores de mentiras, e os médicos não estão valendo nada por mim, é o que ele fala. Ou seja, ele estava dizendo, os médicos não estão resolvendo meu problema, e vocês são inventores de mentira contra a minha vida. Ou seja, em outras palavras, o que Jó está querendo mostrar aqui? Ele está querendo mostrar que ele podia estar na situação a qual estivesse, mas que ninguém deve ter essa ousadia de acusar outro com palavras, de usar argumentos para desconstruir a reputação ou a imagem de uma pessoa. Ninguém tem esse direito. É isso que Jó está querendo dizer. Ele está dizendo, uma hora ele diz, parem, meus amigos, por favor, parem, tenham misericórdia de mim. O conselho de vocês parece clara de ovo. Por quê? Porque para ele não tinha gosto. Parem, meus amigos. E eles continuavam detonando Jó e continuavam detonando um homem doente, um homem que a mulher já tinha falado aquelas palavras, um homem que estava de luto, tinha perdido os filhos. E eles eram impiedosos. E quantas vezes nós somos impiedosos? Mas quando Jó diz essa resposta e outras, então nós vemos que ele reagiu, mostrando que, independente da vida dele como era ou como estava diante do Senhor, o Senhor sabia. E que aqueles três não era para falar mal dele, nem eram para desconstruir a sua imagem. Eu digo a você, se você está na presença do Senhor, não deixe ninguém desconstruir a sua fé. Não deixe ninguém desconstruir a sua imagem. Não deixe ninguém dizer que você é desqualificado. Não deixe ninguém dizer a você que você é o pior pecador, a pior pecadora, ou que não tem jeito para a sua vida. Não quero ouvir essas palavras que desconstrói emocionalmente, psicologicamente, que acaba com a reputação de uma pessoa. Agora uma coisa eu lhe falo, te apega com Deus e tem paz, vai te sobreviver bem, louvado seja o nome do Senhor, mas não deixa que nada venha acabar com tua vida, nem venha te desconstruir
evoluir como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como marido ou como esposa. Chega! Que mais dizia Jó? Ele disse aqui para os amigos. Eu falo amigos porque a Bíblia diz que eram amigos. E que há uma possibilidade de Satanás ter usado esses amigos na mente? Com certeza. Aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, vós sois inventores de mentiras, 13, versículo 4. E os médicos não têm me ajudado, é o que ele quer dizer. Aí no versículo 13 ele diz assim, calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Ou seja, ele se cansou tanto que ele olha para os amigos e diz, calem a boca, porque agora quem vai falar sou eu. Quem sabe da minha vida sou eu, quem sabe da minha dor sou eu. Quem sabe tudo sobre eu é eu e o próprio Deus. E se eu falar, venha sobre mim o que vier agora. Pronto, se é para morrer, para morrer. Vem o que vier, mas agora é eu que vou falar e vocês vão calar a boca. Então Jó teve um momento que mandou os seus amigos calar a boca. Pronto, porque não estavam ajudando a ele. Em outras versões, no capítulo 16, versículo 1, porque eles não paravam de falar, até o capítulo 32, aí Jó diz no capítulo 16, respondeu Jó e disse, tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Ou seja, estão molestando o meu psicológico, estão me afetando, estão me afligindo, estão me entristecendo. Digamos que, trazendo para o nosso contexto de hoje, um amigo ou a igreja, digamos um amigo, porque o texto aqui fala de amigo. Um amigo, ele não faz por onde derrubar o outro amigo. O amigo, ele faz por onde ajudar aquele amigo. O amigo, é claro que o Senhor pode usá-lo para adverter o amigo de um erro, de um problema, mas não julgando, não apontando, porque o Senhor não nos deu esse direito. O Senhor diz, não julgueis para que não sejais julgados. A Bíblia diz que podemos chamar 2 ou 3, conversar, exortar, chamar atenção, para que se conserte. Se não se consertar, só o Senhor para tomar causa. Mas um amigo de verdade, este ora pelo outro. Ou seja, uma igreja de verdade em Jesus Cristo. Ela procura ajudar e não afundar mais. Ah, mas se a pessoa é relutante, ou se alguém é relutante e só quer o erro, o que é que a igreja deve fazer? Orar para o Senhor entrar de encontro e consertar, como fizeram com Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mais na frente, uma quarta posição e última que eu quero falar de Jó. Ele, diante das crises, o que é que ele fez? Vamos ler aqui, capítulo 13, versículo 15. Ele diz, ainda que o Senhor me mate, esperarei nele. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ou seja, até parece que Jó abeirou o orgulho aqui. Sim, ele abeirou o orgulho porque ele disse, se até o Senhor Deus viesse me apontar, eu me defenderia diante dele. Mas ele também aqui demonstra fé, porque ele diz, ainda que o Senhor me mate, eu esperarei nele. Em outras palavras, ele quis dizer, ainda que eu morra, mas eu não vou morrer condenado. Eu não vou morrer como uma pessoa que foi abominável. O Senhor vai me justificar. O Senhor vive e ele se levantará sobre toda a terra ao meu favor. É assim que ele reagia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cria fé. Ele tinha fé, ele cria no Senhor, ele cria que o Senhor ia fazer algo por ele. Ele não sabia exatamente o que, nem quando e nem de que maneira, mas ele sabia que o Senhor ia agir ao favor dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha o que ele mais diz dos amigos dele, capítulo 19. Respondeu Jó e disse: até quando entristeceis a minha alma e me quebrantastes com palavras? Já 10 vezes vocês me envergonharam. Vergonha vocês não têm, porque contra mim se endureceram. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é quem me transtornou e com sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. E o meu caminho ele entrireixou-se, não posso passar, minhas veredas parecem trevas. Estou quebrado, versículo 10, para todos os lados, a minha esperança foi arrancada. E vocês continuam fazendo isso, versículo 21, compadecei-vos de mim, amigos. Compadecei-vos, porque a mão do Senhor me tocou. Mas quando ele via que os amigos não se compadeciam, ele dizia, versículo 25, mas eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como Jó agiu em meio às crises? Em primeiro lugar, ele adorou o Senhor. Segundo lugar, o que é que ele fez? Ele, louvado seja o nome do Senhor, não atribuiu ao Senhor, ele atribuiu contra o Senhor. Terceiro ponto, ele segue firme, mesmo sofrendo, mesmo sendo, vamos dizer assim, chicoteado emocionalmente. Ele segue firme na fé. Ele segue firme mesmo ninguém acreditando nele, mesmo todo mundo condenando ele, mesmo que os amigos dele ele já não tinha, a família tinha abandonado, os empregados tinham caído fora, a mulher não se sabe, louvado seja o nome do Senhor, mas disse aquelas palavras que nada ajudou, então só estava ele e o Senhor. E Satanás na espreita, olhando de longe, dizendo assim, quer ver? Agora que eu vou ganhar. É agora que ele vai blasfemar. É agora que eu vou ganhar. Mas nunca, porque a criatura não ganha do Criador. Nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manteve a fé dele, apesar de tudo. Ele reagiu. Aleluia. Um momento ele disse, parem de desconstruir minha imagem. Parem, calem a boca de vocês. Porque agora quem vai falar sou eu. E ele lutou para preservar a reputação dele, e ele foi ali mantendo a sua fé no Senhor até chegar a hora do Senhor virar o cativeiro dele. Aí, para terminar, no capítulo 42, que é o capítulo da virada na vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense você que nada que lhe acontece, por mínima coisa que seja, o Senhor não vê. O Senhor vê. E pode ter certeza que tem coisas que parecem mínimas, mas o Senhor registra. E depois ele cobra, e depois ele também aprova. Ele aprova do que tiver na presença dele, e ele cobra daquele que fez o dano. Jó 42, depois que o Senhor fala com ele, no capítulo 38... no capítulo 37, no 39, que o Senhor fala com ele no meio de um redemoinho e revela a ele tantas coisas, e ele assim fica observando, ele fica entendendo que a vida dele espiritual era rasa, que era para estar mais aprofundada, e o Senhor fala com ele, aí ele diz assim, eu sei, aleluia, ele diz assim, eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que encobre o conselho sem conhecimento? Eu falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Ele está dizendo em outras palavras, Senhor, eu tinha argumentos para falar ao Senhor e perguntar porque o Senhor me permitiu isso, mas o Senhor me revelou coisas tão maravilhosas que agora eu escuto e até me envergonho, me abomino e calo a minha boca. Louvado seja
seja o nome do Senhor, porque eu aprendi. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre a vida de Jó. Quando ele passa por toda essa tribulação, humanamente falando, o que é que nós diríamos? Que ou o Senhor ia consolar ele, e que ele ia descer à sepultura, mas sem família, e que ia contar que era um sobrevivente de catástrofe, mas que era sobrevivente e que louvado seja o nome do Senhor. Mas acontece que o Senhor fez algo grandiosíssimo na vida de Jó. Assim como o Senhor fará na sua vida se você crer. Assim como o Senhor fará na sua vida se você perseverar, na vida de todos aqueles que vêm até o Senhor e permanecem na presença dele. Ele diz que nunca lançará fora. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que o Senhor faz na vida de Jó? Eu vejo aqui 7 maravilhas de restauração na vida de Jó. E vamos começar. A primeira foi a restauração da sua fé, ou seja, da vida espiritual dele. Ele estava abatido, ele estava cansado, ele tinha ouvido muitas palavras negativas, ele foi muito torturado psicologicamente, ele sofreu com a perca dos filhos, ele sofreu com o desatino das palavras da mulher. Esse homem sofreu demais e ele precisava de uma restauração espiritual. Então, por isso, que o Todo-Poderoso Senhor entrou na vida dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, assim, e começou a falar com ele maravilhas, a ponto dele ter a fé renovada, a ponto de ele ter, aleluia, convicção, mais ainda que o Senhor nunca o tinha abandonado. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira restauração que ele teve, restauração espiritual de sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tem pessoas que precisam disso. Às vezes pedimos ao Senhor um emprego, às vezes pedimos ao Senhor pela vida conjugal, às vezes pedimos ao Senhor um trabalho, às vezes pedimos ao Senhor uma porta aberta, às vezes pedimos ao Senhor tantas coisas, mas às vezes não sabemos que a nossa vida espiritual não está lá essas coisas todas, e que se tiver lá em cima e a fé lá em cima, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aí vai se cumprir na nossa vida o que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas, glória a Deus. A segunda restauração que o Senhor fez na vida de Jó foi a restauração da sua saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou doente? Ele ficou debilitado? Não. O Senhor tinha que curá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor hoje, por esta palavra, está nos conscientizando e está nos mostrando, aleluia, que é possível sobreviver ao caos, que é possível aprendermos mais, que é possível sermos pessoas melhores, que é possível nos aproximarmos mais do Senhor e que é possível, aleluia, o Senhor restaurar a nossa vida completamente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor curou ele com toda certeza, porque o Senhor só faz a obra completa. Primeiro o Senhor restaura a fé dele, espiritualmente. Depois o Senhor o cura. Agora vamos ver a terceira restauração na vida de Jó. Foi a restauração social, a sua reputação. O que é que acontece aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. Vieram a eles todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, ou seja, que o Senhor tinha permitido, e cada um deles lhe deu uma peça em dinheiro, cada um pendente de ouro.
Então aqui ele teve a sua restauração social. E quando se fala restauração social, inclui em proximidade com pessoas, inclui reputação restaurada e inclui também, vamos dizer, valores monetários perdidos e que o Senhor tem poder de restituir. Quando se fala de restauração social. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta restauração que eu vejo que o Senhor fez na vida de Jó, louvado seja o nome do Senhor, foi a restauração financeira. Aleluia. Sabemos que ele perdeu tudo financeiramente, nas finanças. Mas aqui diz o versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Então o Senhor, ele agiu na vida dele, restaurando financeiramente. Cada pessoa vinha trazer uma peça de ouro, vinha trazendo uma coisa, vinha trazendo uma outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele foi sendo abençoado para a glória de Deus. Continue firme na presença do Senhor. O Senhor tem restauração espiritual para você. Se tiver caído, se levanta, continua. A Bíblia diz, Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O Senhor tem restauração na sua saúde, creia. A palavra do Senhor diz, aleluia, Isaías 53, tem um versículo que diz, se não me engano é o 6, que ele foi moído pelas nossas transgressões, mas o castigo que era para nós, aleluia, ele assumiu sobre ele que nos veio e que veio a paz para nós e que pelas suas pisaduras nós somos curados. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o Deus que cura, ele curou o lunático, ele curou ali a mulher do fluxo de sangue, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele curou o cego Bartimeu, aquele cego que era ele a terceira pessoa depois de ninguém, aos olhos humanos, aos olhos da sociedade, mas o Senhor parou na multidão todinha e abençoou aquele cego, o Timeuzinho, o Bartimeu, filho de Timeu, Timeu 2, pois o Senhor abençoou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que o Senhor tem restauração social na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Aquele cego, ele não foi mais cego e com certeza ele pode trabalhar, com certeza ele pode, aleluia, desenvolver a sua vida social. O Senhor tem restauração social para você. Você que de repente é falido de empresa, sua empresa está falindo, seus empregados pondo na justiça, recanda replácia, o Senhor é aquele que tem restauração na tua vida social, na tua reputação, em todas as áreas da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem restauração financeira. Ele diz, Ageu, capítulo 2, versículo 8, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, o Senhor tem restauração financeira, restauração familiar, que é a próxima que eu vou falar. O Senhor restaurou a vida de Jó, a sua família. O Senhor descavou os túmulos e ressuscitou os filhos? Não. Mas o Senhor deu a ele família. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, versículo 13, ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. E aqui diz que o nome das filhas, a primeira era Gemima, a segunda era Késia, e a terceira Queren-Rapuque. E naquela terra não se achava mulheres tão formosas, tão belas como as filhas de Jó. Aleluia, o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos.
Ou seja, a bênção na vida daquele homem foi tão completa, foi tão assim maravilhosa, foi tão assim extraordinária, foi tão assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que o Senhor, até as filhas dele, de Jó, eram as mais belas da cidade. Oh, que maravilha! Ele devia ter uma família maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Faltam 2 restaurações para eu falar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui a 6ª restauração que eu vou falar é que o Senhor deu a Jó, aleluia, anos de vida depois de tudo aquilo. Olha o que diz aqui, versículo 16. Imagine um homem que ia ser condenado pelas chagas malignas para morrer o quanto cedo antes. Um homem que perdeu família, que perdeu riqueza, que perdeu filhos, que perdeu empregado, que perdeu o convívio social, que perdeu reputação, que perdeu tudo. Versículo 16 diz assim: e depois disto, ou seja, e depois de tudo o que aconteceu na vida dele, viveu Jó 140 anos. Aleluia. E viu os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele viveu até a 4ª geração. 140 anos. Imagine que tem pessoas com 30 anos e já está desiludido da vida. Com 40 anos e está desiludido da vida. Até hoje não conquistei nada. Até hoje eu não tenho isso nem aquilo. E vocês pensam que esses pensamentos às vezes não assolam minha mente? Não assola. Eu digo, eu podia ter conquistado mais, eu podia ter tido mais. E até hoje, eu estou parada no tempo. Pois é. E um homem desse aqui, o que é que ele podia esperar da vida humanamente falando? Só a morte chegar. Mas o Senhor fez ele viver 140 anos a mais. Depois de tudo daquela situação, aquela situação infernal, eu posso dizer, porque foi Satanás que golpeou ele viveu 140 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a 6ª restauração, que é dias de vida. Agora e a 7ª, que eu deixei por último. A 7ª restauração na vida de Jó é que os amigos e ele tinham que ter um acerto. Ou seja, tinha que haver uma restauração da amizade dele com os amigos, não, portanto, da parte dele, mas por parte dos amigos, que aos olhos dos amigos, ele e a pessoa mais abominável era a mesma coisa. Então, eu deixei para falar isso no final. Aqui está, versículo 7 do capítulo 42. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereceis holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras dele aceitarei, para que eu não vos trate segundo vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto ao meu servo Jó. E foram Elifaz o temanita e Bildade o suíta e Zofar o namatita, e fizeram tudo que o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó e se aplacou com aqueles 3. Ou seja, o Senhor podia fazer tudo na vida de Jó, mas não podia deixar, como diz o nordestino, uma pendência que faria com que alguns colocassem o pé atrás.
Então tinha que haver esta restauração de reputação no meio das amizades de Jó. Porque eles incriminaram Jó. Porque eles foram algozes na vida de Jó. Porque eles falaram coisas indevidas. Porque eles falaram demais. Aí o Senhor vai de encontro ao cabeça e diz, olha, você e os outros dois vão até o meu servo Jó. Ou seja, o Senhor justifica Jó para aqueles que achavam que ele era um blasfemo, que ele era um iníquo. O Senhor, aleluia, diz, vão até o meu servo Jó e falem para ele oferecer um holocausto a mim por vocês mesmos, assim, dessa maneira. E quando ele fizer, eu aceitarei da mão dele, assim eu vou receber e vou me aplacar com vocês. Ora, e eles eram bobos, mas de jeito nenhum. Com certeza correram para o quanto antes melhor, senão o Senhor podia mudar até de ideia, fulminar eles, certamente eles pensaram. Então o que é que acontece? O Senhor justifica o seu servo Jó e a restauração entre aqueles amigos acontecem porque eles pensaram mal de Jó e agora não podiam dizer uma vírgula contrária a Jó e deviam pensar 10 vezes mais antes de abrir a boca, porque o Senhor podia se irar com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que esses 7 tipos de restauração, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam liberados na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam ricamente abençoados no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor restituiu anos de vida para Jó. O Senhor restituiu finanças, vida familiar, vida social, aleluia, a saúde, vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor e fará na vida de vocês, se vocês creem. Louvado seja o nome do Senhor. Peço a vocês, se inscrevam no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Tem os meus louvores, coletânea. Tem os louvores mais novos nas plataformas digitais. E com certeza o Senhor vai me dar condições para eu prensar 1000 cópias do terceiro trabalho. E louvado seja o nome do Senhor. Quem desejar ajudar-me neste projeto, que assim fale comigo ou lá no YouTube, nas mensagens ou aqui. Que o Senhor abençoe a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oreis em meu favor e eu estarei orando e já estou a favor do Brasil e de todos. Amém e graças a Deus.